Brasil de Fato. Nós reconhecemos que tem um erro estatal no passado que concedeu títulos, a proprietários, ignorando a presença dos povos originários que ali estavam. Demarcar nossas terras e o Estado se virar com o erro que ele fez. Quem é criminoso é o próprio Estado, não é nós. Olha, esse ataque que aconteceu às comunidades indígenas, ele é, na verdade, a expressão máxima do racismo que ainda existe no Brasil contra os povos originários. As autoridades daqui de Brasília parece que é tudo novidade, então eles não têm prevenção nenhuma. Aí a gente chega, eles levam até um susto, parece, porque eles não têm conhecimento, parece, da questão indígena a nível de Brasil. Porque a nossa presença aqui no governo, eu costumo dizer que é uma presença até pedagógica sobre o marco temporal. Pela primeira vez nós temos ali a possibilidade de pagamento de indenização. A gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato que toda semana faz uma análise dos principais assuntos do Brasil e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda, divido a bancada com o Igor Carvalho, jornalista de política do Brasil de Fato. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, Nara? Mais uma semana, estamos aí. Vamos nessa. Nosso tema hoje é muito importante para o país. 2 ataques de fazendeiros no intervalo de pouco mais de 24 horas deixaram 11 indígenas Guarani Kaiowá feridos no último final de semana em Douradina, no Mato Grosso do Sul. 2 das vítimas foram baleadas na cabeça e no pescoço e estão em estado grave. Em julho, os Guarani Kaiowá, da terra indígena Panambi, Lagoa Rica, decidiram retomar o território. Tem mais de 12 mil hectares e foi delimitado pela FUNAI em 2011. A tensão segue na região, os indígenas estão cercados e já está faltando comida, principalmente para crianças indígenas que estão no local. Os ataques dos ruralistas contra as comunidades refletem uma disputa histórica. Os povos originários reivindicam a posse ancestral da terra, enquanto os fazendeiros alegam ser os proprietários legais. E apesar da presença de policiais, representantes da FUNAI, da Força Nacional, de promotores do Ministério Público, nenhuma solução foi alcançada. Hoje o nosso podcast está um pouco diferente porque essa situação é grave. A gente tem a participação de 2 convidados que vão ajudar a gente a entender melhor o contexto e apontar caminhos para solucionar esses ataques. Por isso, excepcionalmente, nesse episódio, você não vai ouvir os nossos comentaristas e as nossas comentaristas por aqui, mas a gente compensa numa próxima vez. Primeiro, quem está conosco é o Anastácio Peralta, Kaiowá, da aldeia Panambizinho, localizada no Mato Grosso do Sul. Ele é membro da Comissão Nacional de Política Indigenista e é da Assembleia Guarani Kaiowá Atiguaçu. Bem-vindo ao 3x4, muito obrigada pela sua participação, é uma honra ter o senhor aqui conosco, senhor Anastácio. Boa tarde, eu fico muito agradecido por estar esse convite e poder a gente falar da nossa situação em Mato Grosso do Sul. Então, estamos aqui num grupo bastante de 50 pessoas, mais ou menos, entre mulheres e criança e adulto, do Atiguaçu, para ver se a gente tenta conversar com nossos governantes, justiça, que pode ajudar a apontar caminho, né? Mas a gente falando assim da situação do nosso povo Guarani Kaiowá, em geral, os índios do Brasil, o Brasil não foi criado para atender quem já existia aqui, principalmente nós, originários, e o meio ambiente. Hoje, nós não somos atacados só apenas nós, originários Guarani Kaiowá, mas também o meio ambiente, estão destruindo tudo. E eu sempre falo que o Brasil
foi invadido por europeu e essa mentalidade está até hoje em nosso país. Que o lugar mais importante do Brasil, que devia resolver esses problemas, ajudar a resolver com inteligência, com humildade, é os piores que tem, que é o Congresso Nacional. Eles aprovaram uma lei em 1988, 2 artigos, 231 e 232. Antes mesmo de cumprir essa lei, eles inventam outro tipo de lei. O país não mata nós indígenas apenas com bala. Mata com portaria, com artigo. Então tá muito difícil a nossa vida de indígena, Guarani Kaiowá. Nós somos um dos primeiros atacados da colonização e até hoje eles não conseguiram resolver nossos problemas. Importante esse início, o senhor nos contextualizar. Eu queria aproveitar o embalo e perguntar para o senhor como está a situação das famílias indígenas ali do Mato Grosso do Sul após esses ataques recentes que nós vimos em todo o país. Então, hoje está muito difícil, muita tristeza, muito sentimento, muito sofrimento de ver os parentes baleados, os 11 baleados, um está em risco de vida, até nós está pedindo ajuda para tirar ele de lá, porque é muito grave o que aconteceu. Então, está muito difícil a luta lá para nós, além de nós não ter nem material da natureza mais para a gente fazer as nossas casas. Hoje, nosso pessoal lá está num relento, não tem lona, não tem proteção nenhuma, fora os ameaças dos pistoleiros que tem lá ainda. E como é que tem sido, senhor Anastácio, a resposta das autoridades, né? Governo, autoridade de segurança? Tem alguma ação efetiva acontecendo para proteger as comunidades indígenas, garantir a segurança? A gente tomou conhecimento, por exemplo, que a Assembleia Atiguaçu esteve nessa semana numa reunião com o Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Essa questão da segurança das famílias foi tratada? Eles estão agindo contra isso? Parece que, assim, para as autoridades daqui de Brasília, parece que é tudo novidade, então eles não têm prevenção nenhuma. Aí a gente chega, eles levam até um susto, parece, porque eles não têm conhecimento, parece, da questão indígena a nível de Brasil. Aí a gente chega, eles levam um susto, aí vai fazendo as coisas, eu chamo de apagar fogo. Eles são muito bons para apagar fogo, mas resolver o problema não consegue. Basicamente como a gente vê a história brasileira acontecendo em muitas situações. E só né? aproveitar aqui, senhor Anastácio, o senhor tem identificado, tem recebido respostas de lá do Mato Grosso do Sul sobre a proteção das comunidades indígenas? Alguém providenciou segurança para as comunidades? Sim, no início, quando eles entraram, eles mandaram 2 viaturas da Força Nacional, só que é muito pouco, né? Enquanto a Força Nacional estava com 2 viaturas, tinha 50 caminhonetas, né? Então, nem compensa quase. A segurança também é ameaçada nesse ponto, né? E eles não têm piedade de ninguém, eles patrolam todo mundo, né? Atira mesmo de qualquer jeito, só um pistoleiro mesmo, né? Então, nessa medida da segurança, eles estão tentando fazer a segurança. Agora parece que está com 12 viaturas lá, e vai mais um pouco ainda, e a ideia, através do Atiguaçu fazer a denúncia, é da Polícia Federal começar a fazer a investigação. Uma equipe dos Ministérios dos Povos Indígenas e Direitos Humanos está no Mato Grosso do Sul para tentar mediar conflitos de terras entre fazendeiros e indígenas. Eu tenho muito, pela minha idade, eu tenho 64 anos, não sei se vai ser resolvido, porque sempre apaga o fogo, depois esquece, depois vem de novo e vocês mesmos sabem, 524 anos
de sofrimento e o Brasil não tem o olhar para nós, política de olhar de demarcação de terra, de preservação de meio ambiente, e o pior para nós ainda. Aí tem a lei de 88, né, de 1988, mas também não é cumprida. Agora tem um marco temporal. Então, de artigo por artigo, eles também vão matando nós. Mato Grosso do Sul tem uma população indígena gigantesca, né? A segunda maior do Brasil. Como o senhor estava falando, né? Esse tipo de ataque não é uma novidade. A gente vem apagando esse fogo há séculos no Brasil. O senhor sente que esses ataques têm piorado nos últimos anos, seu Anastácio? Sim, tem piorado muito, porque assim, é um erro de Estado. O Estado passou a terra que era nossa para os colonos. Aí na Constituição de 88 a gente passa a ter direito das terras, né? Era para ter demarcado as nossas terras com 5 anos, não demarcou até agora. E agora eles criaram mais força, porque tem político que não quer resolver o problema do seu país. Ele quer criar problema, né? E ele sabe muito bem criar problema, esperançando as pessoas que o Estado deu a terra, só que nós temos direito. Aí eles não conseguem resolver. Aí eles preferem criar violência, colocar pistoleiro, de que cumprir a lei. Então, hoje a violência piorou muito. Hoje eles matam, o que eles puderem fazer de ruim, eles fazem para intimidar a gente, né? Mas nós somos daqui, nós somos da terra, nós não veio de fora. Nós não tem para onde correr, a não ser enfrentar e ser enterrado na nossa terra mesmo, né? Ô, seu Anastácio, no dia 5 de agosto, 2 dias depois desse ataque terrível que nós vimos aí no Mato Grosso do Sul, nós tivemos a primeira audiência de conciliação sobre o marco temporal. Porém, essa audiência foi chamada pelo STF e o próprio STF considera a tese do marco temporal inconstitucional, assim como os povos indígenas do Brasil. O que o senhor está achando dessa tentativa de conciliação, dessas conversas? E o que o senhor acha? É possível conciliar com os grileiros de terra? É muito difícil, né? Porque é o que eu falo, né? A lei começa no Brasil em 1889, mais ou menos, e lá vem fazendo lei. Aí, por último, fez uma lei mais agradável, de 88 para nós, mas não cumpriu. E depois veio o marco temporal, também o STF foi contra, né? E agora ele está querendo uma conciliação, mas essa conciliação não é favorável a nós, né? Mas para a economia deles, né? Não serve para nós. E nós também nem tem noção do que vale uma terra, porque para nós a terra, ela é sagrada, é espiritualidade, é valor que não tem preço. Então, assim, essa conciliação, eu vejo que é mais um enroleço que o próprio país faz junto com o Congresso Nacional e o povo do direito. E o que o senhor acha que deveria ser feito, então, para efetivamente resolver essa questão? Demarcar nossas terras e o Estado se virar com o erro que ele fez. Quem é criminoso é o próprio Estado, não é nós. É isso, não tinha nenhuma maneira mais efetiva da gente encerrar essa conversa com o senhor. Inclusive, agradeço pelo recado, um recado importantíssimo que a gente recebe aqui do seu Anastácio nessa primeira parte do nosso podcast 3x4. Nós ouvimos nesse primeiro bloco o Anastácio Peralta, que é Kaiowá da aldeia Panambizinho, localizada no Mato Grosso do Sul, e membro da Comissão Nacional de Política Indigenista e da Assembleia Guarani Kaiowá Atiguaçu. Muito obrigada por estar aqui com a gente, trazer um pouco do conhecimento e da experiência do senhor sobre esse tema tão árido. Obrigada, viu, senhor Anastácio? Eu que agradeço e vamos lutar pela nossa vida e o bem da natureza. Se você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato,
Ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia burguesa tradicional não te conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato ou o QR Code na tela. Apoia a comunicação popular. E quem apoia leva lembrança do Brasil de Fato, então você já sabe que não dá para ficar de fora. Não esquece que se você tem um recado para o nosso podcast, dicas, sugestões, compartilha conosco, deixa o seu recado lá no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio. A sua participação nos ajuda muito a chegar a mais pessoas. E não esquece também que as redes sociais do Brasil de Fato estão mais que abertas para você. A gente vai chamar para essa conversa também, para fazer essa avaliação da situação dos povos indígenas no Brasil e sobre esses casos de violência contra essas populações, o Luiz Eloy Terena, que é secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas do governo Lula, indígena do povo Terena de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Secretário, obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço pelo convite, por estar participando aqui do programa, e é sempre um prazer estar falando da situação atual da política indigenista brasileira, né, e tudo aquilo que a gente tem feito em prol da defesa dos direitos dos povos indígenas. Secretário, no Mato Grosso do Sul, o senhor pode contextualizar para a gente qual é a situação das famílias indígenas após essa série de ataques que estão ocorrendo? Claro, eu estive lá juntamente com a ministra Sônia Guajajara e a presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. Nesta semana, inclusive, nós fomos lá por determinação do presidente Lula, mas esse contexto de violência que nós estamos assistindo, não só em Mato Grosso do Sul, mas também no Paraná, no Rio Grande do Sul, no sul da Bahia, no Ceará, faz parte de um contexto mais amplo, né, que nós temos apontado já há um bom tempo, que é resultado da instabilidade social gerado pela insegurança jurídica do marco temporal, né? Nós sabemos que no ano passado o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional essa tese. O plenário do STF declarou nesta quinta-feira que o marco temporal das terras indígenas é inconstitucional. A tese jurídica, criada por ruralistas, proíbe demarcações de áreas que não estivessem ocupadas no dia da promulgação da Constituição Federal. O resultado é considerado uma vitória histórica para os povos originários. 9 dos 11 ministros deram razão aos povos indígenas ao reconhecerem que a Constituição não prevê um critério de tempo para validar as demarcações. E agora, novamente, reabre essa discussão, né, por parte do gabinete do ministro Gilmar Mendes, de uma tese que já foi declarada inconstitucional pelo plenário. E isso está aliado também a um processo histórico e estrutural, no caso dos Guarani Kaiowá, que sistematicamente teve os seus direitos territoriais, no caso lá de Mato Grosso do Sul, vilipendiados, né? Nós reconhecemos que tem um erro estatal no passado que concedeu títulos, né, a proprietários, ignorando a presença dos povos originários que ali estavam. E agora nós temos que lidar com essa situação. Primeiro, garantir a proteção dessas comunidades indígenas, garantir o acesso dessas comunidades aos seus territórios ancestrais, e temos que lidar também o que fazer, né, com essas pessoas não indígenas que foram colocadas lá numa política adotada no passado, né, foram colocadas indevidamente, inclusive pelo Estado brasileiro. Agora, secretário, o que está acontecendo ali no Mato Grosso do Sul, infelizmente, é uma realidade em várias regiões do país, esses conflitos fundiários contra os povos indígenas. É possível mapear a ligação entre esses ataques contra várias etnias no resto do país? Sim, nós, há 15 dias atrás, já instauramos no âmbito do governo federal uma sala de situação para monitorar justamente esses conflitos. É uma sala de situação coordenada pelo Ministério dos Povos Indígenas, mas que tem a presença de outros órgãos, como a FUNAI, a ABIN, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e é acompanhado, inclusive, de perto pela própria Casa Civil. Além das ações de monitoramento de proteção das comunidades indígenas, portanto,
presença da Força Nacional nessas áreas, nós estamos também com o serviço de inteligência para mapear, né? De fato, nós não podemos admitir, né, que mesmo num contexto de insegurança jurídica e que cabe ao Estado resolver, permitir que crimes sejam cometidos contra comunidades indígenas. É claro que nós temos reivindicações, né, de ambos os lados, tanto das comunidades indígenas quanto dos proprietários ou possuidores desses títulos, mas é inadmissível, né, que nessa discussão você permita o que nós assistimos lá em Mato Grosso do Sul. Podemos considerar isso como uma tortura, né, no seu mais amplo aspecto, do seu conceito mesmo, aquilo que está se passando lá. Então, a gente tem feito um serviço de inteligência, a Polícia Federal já foi acionada, a própria ABIN, né, foi acionada pelo Ministério dos Povos Indígenas. É claro que nós não podemos, né, dar maiores detalhes dessas investigações, mas a determinação da ministra Sônia Guajajara é no sentido de que também busque a responsabilização desses atos, né, que foram perpetrados contra as comunidades indígenas. Inara, é importante para a gente colocar nosso ouvinte aí na mesma página, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do CIMI, contabiliza mais de 1.200 casos de violação patrimonial cometidos em território nacional contra essa população só no ano passado. Em todo o país foram registradas 404 ocorrências de ataques contra pessoas indígenas em 2023. Nessa lista, o secretário estava falando de cenário de tortura. Nessa lista estão tentativas de assassinato, estupros, atentados e agressões. Ou seja, uma rotina de fato de tortura, né, Lara? E uma rotina de 500 anos, né, Igor? Porque quando a gente lê essa listagem de crimes, a gente não consegue nem se furtar, relembrar o que as populações originárias estão vivendo no Brasil desde a invasão europeia aqui no território. O secretário, a terra indígena Panambi, Lagoa Rica, dos Guarani Kaiowá, que foi atacada por ruralistas no último sábado, já é uma terra oficialmente reconhecida e delimitada, mas ainda não foi demarcada. E desde 2011 já teve até a legitimidade contestada 4 vezes. O Ministério dos Povos Indígenas pretende atuar para tentar destravar a demarcação desse território? Isso é possível no momento, secretário? Com certeza, ali é território tradicionalmente ocupado, não há dúvida disso. Ocorre que, de fato, um dos aspectos que a gente tem apontado, não só ali, mas em várias terras indígenas do Brasil, é o processo da judicialização, né? Em 2011, quando a FUNAI publicou o relatório de identificação e delimitação e, portanto, confirmando que é uma terra indígena, imediatamente, né, aqueles que se sentiram afetados por este ato administrativo foram ao judiciário. E nós temos ali hoje uma sentença da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul anulando, né, esse estudo da FUNAI, aplicando justamente o marco temporal. Depois sobrevieram 2 liminares impedindo, de igual forma, que a FUNAI prosseguisse com os próximos atos da demarcação. Então, nós já recorremos dessa decisão. Eu falo nós porque lá no passado eu fui advogado, né, dessa comunidade indígena, eu que interpus o recurso de apelação, mas a FUNAI também e a União recorreram e esse caso está judicializado. O que nós temos agora? 2 dimensões importantes. Primeiro, atuar junto ao judiciário nessa incidência, porque ali, de fato, embora o magistrado de primeira instância tenha aplicado o marco temporal, nós já temos elementos suficientes para apontar que essa terra não tem nada a ver com marco temporal, e, portanto, os nossos recursos, né, o recurso da comunidade indígena tem que ser provido. A outra coisa é o que nós, enquanto Ministério e FUNAI, temos empreendidos no âmbito administrativo. Nós temos chamado para reunião, né, tanto os produtores, né, que lá estão, para uma tentativa de conciliação. Por que eu estou dizendo isso? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, pela primeira vez nós temos ali a possibilidade de pagamento de indenização.
vocês sabem que até ano passado isso não era possível, pagamento de indenização da terra nua. Então, o Supremo abriu essa possibilidade, então é mais um caminho que nós, administração pública, podemos se valer na tentativa de garantir com que os indígenas tenham acesso ao seu território. Então, a gente está empenhado nesse momento, fazendo uma série de, chamando de audiência de conciliação extrajudicial, né, é no âmbito do Ministério Público Federal ainda, e sondando quais desses proprietários têm interesse de deixar a área já, né? E aí o governo federal pode buscar aqueles que se enquadram na política de regularização fundiária. Nós temos outras áreas para oferecer para esses produtores. Aqueles que não se enquadram, de fato, nós teremos que pensar uma outra medida, uma desapropriação, né, por interesse social, mas nós temos que buscar aqui outras alternativas diferentes, né, da demarcação, porque está judicializada, no único intuito, garantir com que a comunidade tenha acesso quanto antes ao seu território tradicional. Secretário Eloy, como é que os proprietários estão sinalizando essas saídas aí positivamente? Como é que vocês percebem as reações? Olha, a gente tem percebido uma boa recepção por parte da proposta. De alguns, é claro que sempre tem, né, um ou outro que não aceita, que acaba até liderando, vamos dizer assim, um movimento de resistência. Mas a nossa equipe do Departamento de Mediação de Conflitos Fundiários Indígenas está, né, fazendo esse empenho de conversar com eles, porque como a ministra Sônia esteve lá e disse para eles, inclusive, ó, não interessa a nenhum dos lados ter esse conflito. Até porque, mesmo se eles insistirem ali, né, eles não vão conseguir mais desenvolver as suas atividades que eles produtivas, né? Quer dizer, eles mesmos relataram que já está no tempo de fazer o plantio. Mas como fazer plantio diante, né, desse entrave social? Então, essa situação não é bom nem para os indígenas, que Claro. está claro que é o elo mais frágil, né, e que está mais sendo afetado por isso, e nem para eles. Então, o papel do governo está sendo nesse sentido, de convencê-los, de fato, a já deixarem a área e a gente buscar outras ações de políticas públicas também, para que eles possam garantir aí, né, a sua subsistência, mas em outro local. Então, nós temos se empenhado muito nessa discussão. Agora, secretário, tem algo que eu acho que é importante trazermos aqui, que é rememorar a origem das invasões dos territórios indígenas. O senhor pode explicar, por gentileza, para o nosso ouvinte, esses conflitos que começam hoje, eles têm origem, obviamente, no conflito fundiário na região. Quando o homem branco começa a chegar nessa região, que hoje se transformou, talvez, no centro dos conflitos fundiários? Olha, isso daí tem origem no século passado, né? Vocês sabem que logo após a Guerra do Brasil com o Paraguai, no final do século XIX, o governo promoveu a política de interiorização, né? Portanto, quis povoar, né, aquela região da fronteira, povoar no sentido, né, ignorando a presença dos indígenas que ali já estavam, que inclusive lutaram, né, na Guerra do Paraguai a favor do Estado brasileiro. Então, logo após a guerra, né, o governo promoveu essa política de interiorização. No caso específico ali de Douradina, que é a região de Dourados, o presidente Getúlio Vargas criou, né, a colônia, as colônias agrícolas ali, e começou a conceder títulos justamente a esses proprietários. Então, esses proprietários, muitos deles têm títulos concedidos pelo Estado brasileiro, né? Então, seu avô, seus pais, né, eles foram beneficiários dessa política de interiorização e colonização que foi adotada lá atrás, né, pelo Estado brasileiro, ignorando de fato a presença dos indígenas que ali estavam. E, ao mesmo tempo, o órgão indigenista oficial que existia à época era o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, órgão anterior à FUNAI, e ele promoveu uma política de confinamento.
Então, na região dos Guarani e Kaiowá, foram criadas 8 reservas indígenas, que eram pequenos espaços de terras, né, onde o próprio órgão estatal saía juntando os indígenas para confinar nessas pequenas reservas de terras e assim liberar todo o território, né, para a implantação dessa política agropastoril. Então, a gente está claro, né, houve sim um erro do Estado brasileiro, né, independente da gestão que estava à época, que ao mesmo tempo confinou, né, os indígenas a esses pequenos espaços de terras e incentivou, né, a titulação desses proprietários, ignorando a presença dos povos originários que ali estavam. Então, de fato, quando essa discussão chega ao judiciário, apenas aplicando o marco temporal você não consegue resolver, porque você vai acabar condenando a comunidade indígena, né, a não ter acesso ao seu território, ignorando todo o histórico de violência que, em muitos casos, foi praticado pelo próprio Estado e seus agentes. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Agora, a partir da deflagração dessas invasões dos homens brancos em territórios indígenas, que período isso acontece? Se o senhor puder explicar também para o nosso ouvinte um pouquinho o que significam as retomadas, acho que seria super importante. Claro. Olha, os indígenas nunca abdicaram de seus territórios. Mesmo quando eles foram levados para dentro dessas reservas de confinamento, sempre houve esse processo de retomada, de retornar aos seus territórios. Né? É por isso que em Mato Grosso do Sul nós temos muitos acampamentos indígenas, são mais de 70 atualmente, porque são grupos familiares, são comunidades indígenas que não aceitaram a política imposta pelo Estado de confinamento e quiseram manter o vínculo com o seu território. Então, eles ficam acampados ali, no fundo de fazendas, na reserva legal da propriedade, eles ficam acampados na beira de estrada, porque jamais eles perderam o vínculo com o seu território originário. Então, é por isso que eles, nos últimos 40 anos, especialmente a partir da década de 80, aumentou muito o que eles denominam de retomada, que é justamente esse processo de reocupação, de retorno para o seu território originário, né? Por isso que não é até correto, né, a gente falar, eles estão invadindo. Porque quando você fala assim, estão invadindo, quer dizer, você já está tomando um lado. O lado o quê? Da propriedade privada. E você olhando o aspecto histórico, você vê que como é que foi, né, construída essa posse, essa propriedade em cima do direito, de um direito que foi ignorado. Então, eles estão reocupando, eles estão retomando. A retomada também, ela, no sentido mais antropológico, sociológico, ela representa a superação dessa política de reserva. Ou seja, são indígenas que não se contentaram em viver nessas reservas que foram instituídas, porque nessas reservas implicaria necessariamente você abandonar, você romper com o seu modo de vida tradicional, né? Portanto, a perda do seu território. E lá nos Guarani Kaiowá, eles falam muito disso, né? Do tecorrá, né? Quer dizer, o tecorrá, ele é fundamental para você garantir esse aspecto do modo de ser, né? É a ligação com o seu território que garante ali a sua existência enquanto Guarani Kaiowá. Secretário, quais são os principais impactos sociais e políticos desse tipo de ataque contra indígenas que a gente está vendo exemplificado agora na situação do Mato Grosso do Sul? Tanto para as comunidades afetadas quanto para o Brasil, historicamente. O que é que isso significa para a gente, secretário? Olha, esse ataque que aconteceu às comunidades indígenas, ele é, na verdade, a expressão máxima do racismo que ainda existe no Brasil contra os povos originários, né? Em vários países do mundo, onde estão os seus indígenas? Onde estão os seus originários? Estão nos museus. E aqui no Brasil, não, né? Os povos originários estão todos os dias entre nós, né? Na administração pública, na escola, na universidade, no trabalho.
na cidade, né? Então é muito importante a gente, de fato, superar essa visão colonial que ainda persiste de que os indígenas são coisas do passado, né? E entender que nós estamos aqui, né? E que temos o direito de ter dignidade. A dignidade ela só vai ser alcançada com a segurança efetiva do direito territorial. Nós temos trabalhado muito para isso. No ano passado, quando nós tivemos o primeiro episódio, e você citou aí os números de violência, a gente tem enfrentado muito, né, para garantir com que esses números de fato caiam. Mas é muito importante deixar claro que na gestão passada existiu um apagão, né, não existiam esses dados, né? Então nós estamos agora repercutindo os primeiros dados do primeiro ano da gestão do presidente Lula. E nós estamos encarando isso com muita seriedade, né? Com muita transparência, porque esses dados, eles, de fato, nos faz pensar políticas efetivas para a garantia dessa proteção, que é o que nós não tínhamos na gestão passada. É por isso que nós instituímos um gabinete de crise, chamado Gabinete de Crise Guarani Kaiowá. Esse gabinete de crise tem pelo menos 3 eixos. Primeiro, o eixo territorial. Então, os GTs de identificação e delimitação dos Guarani Kaiowá estavam paralisados há mais de 10 anos. Não tinha nenhuma terra com providências, de fato. Então, a FUNAI impulsionou, retomou, reconstituiu novamente esses GTs, e esses GTs hoje estão funcionando. É claro que o tempo, né, da administração pública é um tempo diferente daquele que as comunidades, de fato, almejam, né? O segundo eixo era acesso à água potável. É um problema sério que nós estamos enfrentando em muitas comunidades indígenas que não têm acesso à água potável. Nós conseguimos aprovar um projeto estruturante em que nós vamos, de fato, garantir o acesso à água potável para os Guarani Kaiowá. São mais de 120 milhões de investimentos só para acesso à água potável, porque ali tem, de fato, esse aspecto estruturante. E o terceiro eixo era segurança pública. Vocês que acompanham a questão indígena, vocês sabem que na gestão passada, quando nós tínhamos essas retomadas, imediatamente a força policial do Estado, né, de Mato Grosso do Sul, agia retirando esses indígenas sem ordem judicial, com extrema violência. Então, nós firmamos lá com o Estado de Mato Grosso do Sul um acordo de cooperação técnica para dizer, não, nas terras indígenas, nós temos que ter uma atuação alinhada. É por isso que, nesse caso específico, a primeira providência foi o envio da Força Nacional. Né? Vocês viram que não teve atuação da tropa de choque do Estado, e nós estamos formando, inclusive, os policiais militares, estão passando por uma formação para ter uma noção, né, de como lidar com as comunidades indígenas. Isso é um avanço deste governo, né, dessa gestão, que nós conseguimos abrir esse diálogo lá com o governo do Estado, e temos feito um esforço conjunto no sentido de, todas as vezes que a gente precisar fazer uma intervenção de segurança pública num território indígena, é preciso ter um alinhamento com o Ministério dos Povos Indígenas. Não dá, né, para a polícia chegar atuando de qualquer forma junto às comunidades indígenas. Claro. Então, esse é um aspecto também que tem que ser levado em consideração. Claro. Secretário, queria falar um pouquinho mais com o senhor sobre o marco temporal. Queria saber como o Ministério pode e tem trabalhado essa questão internamente, inclusive para pressionar os outros entes federativos, e de que forma isso acaba impactando lá no território as comunidades indígenas, já que, imagino, os invasores dos territórios indígenas se preocupam a cada nova etapa avançada com relação ao marco temporal, não? Exato. Olha, o marco temporal para nós é questão assim prioritário a gente superar esse entendimento jurídico. Tanto é que no ano passado, quando o Supremo começou a apreciar esse julgamento, acho que vocês devem ter acompanhado, a ministra Sônia se empenhou muito em conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para a gente garantir que a maioria formada fosse, de fato, de declarar inconstitucional
o marco temporal. E o que eu tenho dito que essa audiência, né, de tentativa de conciliação está parecendo até um terceiro tempo, né? Quer dizer, você perde e depois você pede mais uma chance para rediscutir o jogo que você perdeu, né? Verdade. Então, o Supremo já disse, é inconstitucional. Aí você tem uma comissão especial para rediscutir, por quê? Porque você perdeu, né? Então, é por isso que a nossa posição é clara, né? Enquanto governo, a gente está participando dessa comissão especial justamente para demarcar lá, né, o nosso não, né? De que não é possível fazer acordo, não é possível negociar, não é possível mais a gente rediscutir o que o plenário já disse que é inconstitucional. Agora, um aspecto importante que tem que ser observado é em relação ao Congresso Nacional, né? A lei que foi aprovada instituindo o marco temporal, que o presidente Lula vetou, mesmo assim o Congresso derrubou o veto do presidente, está em vigor e, portanto, afeta diretamente o trabalho da FUNAI. Tanto é que uma das coisas que nós estamos fazendo aqui é olhar para todos os procedimentos, aquilo que for afetado pela lei do marco temporal, de fato, nós, enquanto administração pública, não podemos avançar, né, porque nós somos regidos pelo princípio da estrita legalidade. Mas aqueles processos em que tanto a Procuradoria da FUNAI quanto a consultoria jurídica do Ministério dizer, ó, esse processo, essa terra não tem nada a ver com o marco temporal, nós estamos mandando para frente. Estamos assinando, estamos tramitando. Então, é preciso, sim, ainda a gente insistir na declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.701, que é a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E fora o marco temporal, a gente tem enfrentado também todas as consequências do governo anterior, o apagão de dados, como o senhor bem trouxe, a falta de atenção aos povos indígenas no Brasil, enfim, todo o desmonte social que aconteceu no governo anterior também aconteceu na questão indígena, né, secretário? E essas políticas públicas, para além do marco temporal, elas têm enfrentado derrotas no legislativo também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as expectativas das comunidades indígenas em relação às políticas públicas que vêm hoje, né, do governo federal, a atuação do governo federal para a proteção dos territórios e direitos, e falasse um pouco também sobre a expectativa do governo, que agora que o senhor está na administração, acho que o senhor pode trazer para a gente essa visão dos dois lados, né? Esses empecilhos e obstáculos são grandes e há expectativas em todo lado, né? Exatamente. Olha, o primeiro ano nosso foi um ano de retomada, de reconstrução. Então, retomamos a CNPI, que é o Conselho Nacional de Política Indigenista, que foi desativada, né, na gestão passada. Retomamos a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, que é justamente a política que vai apoiar os planos de gestão, os planos de vida nas terras indígenas. Nós trabalhamos muito para o fortalecimento da FUNAI, que é o órgão de Estado responsável pela execução e implementação da política indigenista. Então, tinha reivindicações antigas da FUNAI, como criação da carreira de indigenista, abrir concurso da FUNAI no primeiro ano de governo, justamente para garantir aí a presença, né, do Estado nos territórios indígenas, e trabalhar para o fortalecimento orçamentário da FUNAI. Então, isso é um aspecto que a gente tem trabalhado muito, né, para aumentar o orçamento da FUNAI, para que ela seja uma FUNAI forte e presente nos territórios indígenas. Agora, uma política de proteção que é muito pouco falada e que foi uma coisa inédita, né, da nossa gestão, é a instituição do Comitê Interministerial de Desintrusão. Vocês sabem que na última gestão nós tivemos muitas terras que foram invadidas por garimpeiros, madeireiros, grileiros, né? Então, nós começamos a fazer a desintrusão dessas terras indígenas. Começamos por Yanomami, que ainda não concluiu, lá exige uma ação estruturante contínua, né? Mas estamos avançando, mas já desintrusamos algumas terras, Alto Rio Guamá, a Pitereuba, que foi a terra indígena mais desmatada no período da gestão do governo Bolsonaro,
e agora em maio nós conseguimos zerar o desmatamento pela primeira vez. Semana passada eu estive na terra indígena Caripuna, em Rondônia, fazendo a entrega simbólica da terra indígena, também tiramos os invasores, e agora tem algumas terras que estão no planejamento, Munduruku, Caiapó, Araribóia. Nós temos um plano de trabalho que envolve 22 ministérios e órgãos para fazer aí a desintrusão desses territórios. E é claro, depois de desintrusar, tem que fazer a política de sustentabilidade territorial, porque só tirar os invasores e deixar lá a comunidade, né, sem nenhum tipo de projeto de desenvolvimento voltado para a comunidade, também a gente dá espaço para a criminalidade voltar. Nós temos esse entendimento, por isso que nós estamos trabalhando uma política de desintrusão mesmo de terras indígenas, que pensa o planejamento, pensa a ação propriamente militar, né, de extrusão dos invasores, e o pós-desintrusão. E agora estamos trabalhando também com a Universidade Indígena, está rodando aí por todo o Brasil, estamos realizando 16 seminários regionais, uma espécie de consulta, né, aos professores, aos acadêmicos indígenas, que o presidente Lula assumiu o compromisso de, nessa gestão, lançar aí a Universidade Indígena. É um processo longo e demorado, porque nós somos 305 povos, né, falantes de 274 línguas, temos que ouvir, temos que pegar aí, né, a percepção de cada bioma, de cada região. Então não é um processo fácil, né, a gente desenhar e estruturar políticas para povos indígenas, porque tem que ser levado em consideração, tem que ser feito consulta, e a gente sabe que isso no âmbito da administração nem sempre foi levado em consideração, e a gente precisa levar em consideração. Então, a gente tem feito aí esse trabalho. A saúde indígena não está aqui conosco, ficou no Ministério da Saúde, mas lá nós temos um secretário, o secretário Veigo Tapeba, que tem tocado a pasta da saúde indígena com muita responsabilidade. Dobramos o orçamento, né, da saúde indígena justamente para vencer alguns gargalos que nós tínhamos ainda nos territórios, e nós esperamos que essas ações que são determinadas aqui em Brasília possam começar a ser sentidas também lá no território, né? E aí, para isso, nós estamos contando com os nossos gestores indígenas. Em várias coordenações da FUNAI, em várias coordenações dos distritos especiais de saúde indígena, nós temos pessoas indígenas à frente dessa gestão. Então, esse tem que ser um comando, inclusive, né, bem alinhado para que as ações que a ministra Sônia consegue garantir aqui no Ministério, elas possam chegar no chão da aldeia, né? Secretário, a gente sabe que há muitos obstáculos pela frente, mas acho que toda a equipe que está aqui comigo concorda o quão alentador é perguntar esse tipo de coisa e ouvir respostas concretas, não só concretas, e que já estão no campo, já estão nas comunidades, já estão nas ruas. Queria muito agradecer ao senhor por esse tempo e perguntar para o senhor se o senhor trouxe alguma dica cultural ou artística. A gente sempre convida os nossos participantes aqui a trazerem dicas culturais e artísticas para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Então, queria abrir esse espaço para o senhor, secretário. Claro. Não, primeiro eu quero agradecer esse espaço para a gente conseguir conversar, né, com as mais dimensões sociais que acompanham o trabalho de vocês. Eu sei que, às vezes, aqui a gente fica, de fato, assoberbado com a burocracia estatal e a gente não consegue todos os dias estar informando tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, eu quero agradecer muito esse espaço, né, e quero me colocar sempre à disposição, todas as vezes que vocês quiserem, uma atualização do que o Ministério, do que a FUNAI está fazendo, eu estarei sempre à disposição para conversar com vocês. E a dica cultural é de Márcia Cambeba, minha amiga, né? Márcia Cambeba, que é uma escritora indígena, que eu conheço e costumo muito citar, né, os seus poemas. Ela lançou o livro Saberes da Floresta, né? Ela faz parte, assim, de uma geração de jovens indígenas que também tem feito essa ocupação na academia, e nesse livro ela se propõe a fazer o diálogo, né, entre os saberes tradicionais, né, aqueles saberes da aldeia, aqueles saberes da floresta,
com os saberes dito científicos, né? Os saberes que estão ali nos muros da universidade. Então, eu acho que isso é um esforço fundamental que os povos indígenas têm feito, né? De transitar entre esses dois mundos, e eu acho que a partir desse trânsito a gente tem muito a oferecer para a sociedade brasileira, para a academia, para a administração pública também, né? Porque a nossa presença aqui no governo, eu costumo dizer que é uma presença até pedagógica, porque não somos só nós que estamos aprendendo a lidar com essa máquina estatal, né? Os não indígenas que tradicionalmente estavam acostumados a decidir por nós sem a nossa presença. Então agora eles têm a nossa presença e, hora ou outra, eles têm que repensar a sua forma de decidir para também atrelar aí a sabedoria que vem do chão batido da aldeia, que vem das florestas. São 500 anos de atraso, né? Então a gente tem muito tempo para recuperar mesmo nessa relação dentro da administração. Obrigada pela participação aqui no nosso podcast 3x4. Luiz Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas do governo Lula e indígena do povo Terena de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Obrigada demais, secretário. Eu que agradeço. Um forte abraço. Até a próxima. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. A identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.